Fala pessoal, tudo bom? Essa é a continuação de Dungeon Reset. Se possível, se torne membro do canal para ajudar a gente a dar aquela força e sem contar que vai estar vindo uma série nova só para quem é membro exclusivo. Nisso vemos que aquele monstro tinha destruído muito o templo e o nosso prota pedia para que a reconstrução pudesse ser feita de uma vez, porém ele precisava reconstruir cada cantinho do templo pouco a pouco, e após isso, vemos que a Alpha disse que para isso ele precisava aprimorar sua habilidade primeiro, fazendo mais sacrifícios, e depois de um tempo, com certeza o templo ficou totalmente completo, e vemos então que aquele templo estava completamente restaurado. Após isso, o nosso protagonista saiu do templo e o coelho tinha perguntado aonde ele estava indo dessa vez. Porém, o coelho só pensava que ele era um viciado em trabalho e em vez de fazer um churrasco logo, ele estava indo fazer outra coisa. Então, o nosso prota disse que ele só iria descansar quando terminasse tudo o que ele tinha para fazer, que o motivo principal de tudo aquilo ter acontecido foi por causa daquele grifo. Então, ele fez todos os seus golems carregar tudo aquilo para poder então instalar armadilhas. Apesar que ele poderia usar o teleporte, mas iria gastar mais mana e ele não estava querendo fazer isso. Então, após isso ele perguntou a Alpha se era possível fazer tudo aquilo de uma vez só. Porém, ela disse que era impossível, exceto se ele fosse um mago, já que seria muito mais fácil se ele pudesse falar instalar armadilha e a armadilha fosse instalada em qualquer lugar, mas isso não acontecia com ele. Então, a Alpha disse que eles tinham até mesmo feito isso com escravos na época, como ele, chamando o nosso prota de escravo e insultando ele. Mas a questão era que o nosso protagonista tinha trago aquilo para o penhasco que ele tinha esculpido, e isso devia ser o suficiente para ele então conseguir fazer. Então, ele se perguntou como ele poderia reforçar aquela armadilha, e de acordo com as informações do coelho, os reforços poderiam ser feitos de acordo com os números de altar, e ele poderia adicionar as opções que ele quisesse. Mesmo assim, quanto maior fosse o nível do encantamento, mais força vital era usada. Então, após isso, ele usou e a força vital caiu bastante. E vemos que o objeto que Dawn escolheu encantar foi a armadilha de flechas. E com essa armadilha, ela basicamente tinha aumentado a penetração e a paralisia. E com isso, aquele efeito de encantamento era muito poderoso. Então o nosso prota colocou um corpo de javali morto e decidiu testar naquele corpo, ativando então a armadilha. E vemos então que as flechas não estavam aparecendo no javali. E eles se perguntaram se realmente tinha acertado. O coelho então, vendo aquilo, começou a ficar muito espantado, dizendo que tinha acertado. E o nosso prota, não acreditando, perguntou se tinha acontecido algo de errado. Porém, o coelho disse que as flechas não estavam invisíveis, mas que elas eram tão fortes que tinham penetrado no corpo do javali. E realmente, o nosso prota e ele perceberam que aquilo era muito forte, e eles ficaram muito aliviados, porque aquilo pelo menos poderia perfurar aquele monstro. E aquele lugar tinha um predador, e aquele predador queria muito a sua vingança. E aquele monstro de novo começou a subir aquele lugar após se recuperar daquele sal e dos danos leves do nosso prota, já que ele tinha arruinado a caça desse monstro. E esse monstro por si era muito orgulhoso e sempre gostava de uma vitória, e ele estava muito irritado com o nosso protagonista, e aquele monstro só pensava que seria em breve que ele teria a sua vingança, e até que ele conseguisse ela, ele iria se esforçar ao máximo. Porém, após ele subir, ele já deu de cara com o coelho acenando para ele, e ele ativou rapidamente as flechas naquele monstro, fazendo então com que ele fosse atingido. E vemos que aquelas flechas realmente tinham surtido efeito, já que dessa vez tinham atravessado a couraça daquele monstro. O coelho então ficou muito feliz, comemorando que tinha funcionado, como esperado daquela armadilha encantada, e aquele monstro começou a despencar. Porém, vemos que após ele despencar por um tempo, ele conseguiu recobrar a consciência e começou a encostar as suas garras nas pedras, na intenção de não cair mais. Vemos que realmente a besta tinha sido ferida pela primeira vez, e sem contar que aquelas flechas estavam repletas de veneno, e lentamente o corpo daquele monstro estava sendo dominado pelo veneno, e a besta não poderia desistir naquele momento, já que ela tinha muito orgulho. Esse orgulho não iria permitir com que ela desistisse ali naquele
naquele lugar. Ele continuou escalando por um bom tempo e o coelho começou a pensar que realmente aquele monstro tinha sentimentos e ele estava muito surpreso, já que ele não desistia de jeito nenhum. Mesmo quase à beira da morte, ele continuava lutando. Então ele começou a pedir desculpas por aquilo e de verdade disse que ele deveria aproveitar bastante, enquanto ele lançou óleo fervente naquele monstro, e agora que ele começou a sentir mais dano ainda. Após isso, vemos que Daum começou a receber uma mensagem do coelho, e ele perguntou que barulho tinha sido aquele, e o coelho disse alegremente que tinha pegado aquele monstro e ele estava caindo. Então o nosso prota só ouviu o barulho e ele se perguntou se aquele monstro tinha realmente morrido. Então o coelho disse que não tinha certeza, mas se ele não morreu, ele não iria voar de novo, já que provavelmente ele estava derretido, disse o coelho. Então o nosso prota disse que ele fez um ótimo trabalho e continuou as suas escavações, dizendo que os encantamentos também ajudaram muito. Então ele nem se preocupou muito com aquele monstro, encontrando um novo lugar. Ele se perguntou o que era aquilo, já que ele só estava fazendo a base da escada, mas parecia ter algo dentro daquela montanha. A Alpha nesse instante começou a alertar o nosso prota que aquilo parecia ser muito perigoso, perguntando se tinha necessidade dele ir naquele lugar, e ele respondeu que na verdade não, mas aquilo estava meio estranho, dizendo que tinha algo brilhando e que também tinha uma luz saindo do fundo da caverna. A Alpha continuou insistindo para que ele ignorasse aquilo, então após isso ele resolveu tomar um pouco de cuidado, chamando então os seus golems. Porém a Alpha desistiu de insistir, dizendo que ele nunca escutava ela, e ele continuou então entrando para descobrir o que tinha naquele lugar e aonde aquilo levava. E ele então, observando no chão, viu que aquele lugar estava brilhando por causa de uma esfera dourada, e ele então, olhando para cima, viu que tinha um monstro naquele lugar. E foi nesse momento que ele começou a desanimar muito, já que era o monstro que ele tinha basicamente derrotado junto com o coelho. E ele começou a sentir tanto medo e ele disse que iria realmente matar o coelho, já que ele tinha dito que tinha matado esse monstro. E aquele monstro rapidamente atacou o nosso prota, e ele se perguntou se aquele monstro era na verdade imortal. Vendo então que as flechas tinham acertado ele e que ele tinha tomado dano. Após isso, vemos que o coelho estava descendo toda aquela escadaria, alegre e contente, dizendo que iria tirar sarro do nosso protagonista, já que ele iria provavelmente dar uma recompensa a ele, já por ter matado aquele monstro. Após isso, ele se perguntou que buraco era aquele, enquanto Daum estava lutando pela sua própria vida. Ele então, conseguindo desviar mais uma vez, mandou para que os seus golems atacassem rapidamente aquele monstro e segurassem ele. E nesse momento, o coelho tinha chegado naquele lugar e ele não entendeu o que estava acontecendo, se perguntando por que Daum estava ali. Ele então deu vários mocão no coelho, dizendo que pelo menos uma vez ele poderia ter feito seu trabalho com excelência. Após isso, o coelho também não entendeu nada, dizendo que aquele cara ali caiu gritando. Não tinha como ele saber que aquele monstro tinha um ninho naquele lugar. Aquele monstro então começou a destruir todos os golems, e os golems não estavam aguentando nada contra ele. E vemos então que eles estavam se regenerando, e os golems não estavam servindo para quase nada, e só restava uma coisa para o nosso prota. E então o coelho começou a gritar que aquele monstro era da fase 4, e que os seus golems iriam quebrar muito rápido, porque eles eram do nível 1. E o nosso prota começou a olhar com ele com muita indignação, dizendo que ele deveria torcer para os golems. E após isso, o coelho começou a realmente torcer para os golems, dizendo que eles deveriam fazer purê daquele monstro. Então, ele começou a perguntar a Alpha se as armadilhas poderiam atravessar portais, e ela disse que sim, perguntando a ele qual era o seu plano. Então, ele disse que não dava tempo de explicar, então instalou um portal rapidamente naquele lugar, e o coelho perguntou aonde ele estava indo sozinho, se perguntando se ele iria fugir ou se eles deviam fazer isso pelo menos juntos. Então, ele disse para que os golems se ajeitassem rapidamente, já que eles também tinham que fugir daquele lugar. E vemos então que esse monstro agora tinha cercado o coelho, e não tinha como ele fugir tão rápido assim. E o nosso prota voltou rapidamente, dizendo que tinha conseguido, e o coelho tinha tomado um susto quando ele voltou. Ele então disse que estava ouvindo, segurando bem forte a cabeça do coelho, dizendo que enquanto ele lutava com o grifo, Daum estava pensando como lutaria com os inimigos
inimigos aos quais suas habilidades não funcionam, já que principalmente a força do javali só funcionava em inimigos fracos, e assim ele precisava de uma habilidade ofensiva, uma que funcionasse em inimigos fortes. O coelho então perguntou o motivo, o Prota está segurando a cabeça dele e o porquê, então ele não respondeu, dizendo que não importava, pensando então que aquele monstro era tão poderoso que quanto mais ele pensasse sobre ele, ele não encontrava formas de derrotá-lo. Mas isso tudo aconteceu antes dele conseguir toneladas de energia vital. E vemos então que estava no momento decisivo, aquele monstro tinha chegado muito perto do nosso Prota e do coelho, e ele então abaixou rapidamente junto com o coelho e gritando fogo, e todas aquelas flechas partiram rapidamente em direção àquele monstro, furando até mesmo o olho dele, já que ele não esperava por nada daquilo, e o coelho se perguntou o porquê das flechas estarem atravessando o portal. Alpha então começou a explicar que o portal tinha sido instalado em frente à armadilha, então foi por isso que elas atravessaram aquele portal, e a Alpha continuava achando aquilo ineficiente, já que tinha gasto muita energia para aquilo. Então nosso Prota disse que não teve muito tempo de mover toda a armadilha, mas disse para pegar leve com ele, já que embora a eficiência fosse ruim, essa era a habilidade de ataque mais incrível que ele tinha, já que depois que ele viu as feridas deixadas pelo coelho, ele sabia que aquilo era realmente funcionar, dizendo então que dessa vez a vitória era dele. E aquele monstro, após receber todos aqueles ataques, ele não conseguiu resistir e morreu naquele lugar, enquanto o nosso Prota disse para que ele descansasse em paz. Então esperou um tempo e viu que aquele monstro realmente não se levantou e que finalmente dessa vez a vitória sobre o grifo era dele. E ele recebeu uma nova conquista e ela se chamava o Caçador de Grifos, e ele teve êxito em abater o Rei dos Céus, o grifo. Como recompensa, ele seria bravo como uma águia. Ele então se perguntou o que era aquilo, então o coelho viu que era uma conquista muito boa. Ele disse que bravura parecia inútil para ele, então ele recebeu também uma conquista única, chamada Caçando um Grande Pássaro com Flechas. E a recompensa permitia que de agora em diante os olhos dele iriam ver um alvo. Porém o nosso protagonista começou a achar que aquele monstro não era tão forte quanto ele pensava. Porém o coelho disse que isso não era possível, já que os monstros que separavam cada fase eram muito especiais, principalmente o Golem do exemplo da fase 1. Então ele disse que até mesmo aquela habilidade não era ofensiva, então ele iria ver como que ela funcionava. Então quando ele olhava para algum lugar, parecia que o alvo seguia aos seus olhos. Ele conseguia ver uma coisa depois de pegar o arco. Ele estava testando a habilidade dele por um tempo. O coelho então perguntou se ele ainda estava testando a sua habilidade. E ele, após um tempo, achou que tinha entendido, já que aquele ponto vermelho mostrava aonde as flechas iriam cair. Mas ele se perguntava por que a mira aparecia em um lugar diferente de onde ele estava mirando. Porém o coelho disse que ele deveria tentar atirar logo. Então ele fez isso e após isso a flecha simplesmente acertou no alvo aonde estava o pontinho vermelho e depois ela ricocheteou. Então o coelho começou a rir dizendo que ele era muito ruim naquilo. Após isso ele tentou novamente e conseguiu acertar a flecha no alvo. Então ele disse que a sua habilidade com o arco era muito ruim e aquela coisa previu aonde ele iria errar, e se ele treinasse muito, aquilo poderia ser bem útil, dizendo que agora ele iria ver as recompensas que ele tinha pegado, e perguntou se o coelho tinha feito tudo o que ele tinha pedido, e sim, ele tinha basicamente depenado aquele frango todinho. Mas o nosso coelho CLT ainda não conhecia sobre frango a passarinho, então ele perguntou o motivo do nosso Prota ter pedido aquilo para ele, e ele então disse que o jantar daquele dia seria galeto. Até mesmo a Alpha começou a perguntar o que era aquilo, e ele então começou a explicar que o grifo era um pássaro, mas também tinha um corpo de leão, e as partes comestíveis eram as asas e as pernas traseiras, e as outras partes eram meio complicadas, então ele guardou elas para algum caso de emergência. Então, após isso vemos que o nosso Prota tinha temperado muito bem aquela carne, pensando então que fritar ela seria muito difícil, e como ele deveria assá-la sem um forno, já que ele queria que o fogo fosse mais quente.
Alpha então nesse momento disse que ele deveria usar a pedra solar, já que o fogo iria ficar mais forte. Ele então se perguntou se era realmente aquela esfera, e realmente era aquilo. E como ela tinha dito, era uma pedra que guardava o poder do sol, e ela produzia uma luz eterna, então era um tesouro precioso para se ter consigo. E ele perguntou a Alpha se realmente aquilo era útil, já que ele achava que a energia solar funcionava e as plantas estavam crescendo ao redor dela, mas ele iria colher todas aquelas plantas. Após isso, ele pisou em uma das plantas e aquela planta começou a gritar, fazendo então com que ele tomasse um susto muito engraçado. Então o coelho chegou rapidamente dizendo que ele tinha sido um grande idiota e aquilo era uma grama berrante, era uma planta sinistra que gritava quando alguém tocava nela. Mas, de acordo com os rumores, ela era bem deliciosa. Então o nosso prota perguntou como ele sabia daquilo, e o motivo era porque ele comeu enquanto procurava por folhas de gergelim. Então, após isso, ele segurou uma daquelas plantas e pensou que se ele purificasse elas, talvez elas parassem de gritar quando ele puxasse para fora. E foi realmente o que ele fez. E ele disse que aquilo parecia na verdade um rabanete, e era uma pena, já que se ele tivesse vinagre, seria perfeito para uma salada de frango. E o nosso prota então começou a cozinhar aquilo e viu então o coelho que aquilo era muito cheiroso, já que aquela perna de grifo defumada estava pronta, e até mesmo o coelho e eu fiquei com fome. E os dois então começaram a saborear aquela comida, e realmente o coelho disse que iria até mesmo seguir por toda a eternidade, e a Alpha até mesmo sentiu que estava sendo jogada para o escanteio. E após isso vemos que o tempo tinha passado, e aquele era um dia muito especial, já que finalmente o nosso prota tinha conseguido descer toda aquela montanha, e ele atravessou o penhasco inteiro depois de 2 meses, e a habilidade dele de esculpir pedra tinha subido para o nível 9 e pulou rapidamente para o nível 10, dizendo que ele estava com o nível máximo da habilidade, e porém ele não entendeu o porquê daquilo ter subido tão rápido, e parecia que ele tinha zerado uma conquista, já que o cara tinha quebrado uma montanha inteira. Após passar alguns segundos, ele estava novamente quebrando a montanha, e o coelho perguntou o que ele estava fazendo, já que ele estava continuando a minerar, e o prota disse que primeiro naquele lugar eles precisavam de uma zona segura. Enquanto ele continuava quebrando aquela montanha, ele disse para o coelho não ficar parado ali, dizendo que ele deveria olhar ao redor com os golems. Então, ele obedeceu e foi fazer isso. A habilidade dele estava tão boa que ele tinha construído um lugar maravilhoso. E ele até começou a enfeitar aquele lugar com as pedras solares, dizendo que agora o esconderijo dele tinha sido terminado, e ele se perguntava se ele tinha exagerado naquele lugar. Aquele lugar realmente estava muito lindo, parecendo até mesmo uma catedral. E a Alpha começou a discutir mais uma vez com Daum, dizendo que ele também deveria pensar em fazer a mesma coisa no templo deles. Ele então, na entrada, se perguntou se aquele lugar estava simples demais, e se ele deveria decorar a entrada um pouco mais. A Alpha disse que no mínimo ele deveria fazer uma porta, já que se ele deixasse aquele lugar daquele jeito e alguém entrasse poderia levar tudo. Então o nosso prota pensou em cobrir a entrada com pedra de qualquer forma. Após isso o coelho começou a voltar, gritando, dizendo que eles tinham um problema. Porém o nosso prota imediatamente perguntou aonde estavam os golems. O coelho porém estava muito sem fôlego e não conseguia respirar. Porém ele explicou rapidamente o que tinha acontecido após que recuperou o fôlego, e eles correram imediatamente para aquele lugar, e o coelho disse que tinha achado pessoas, e aquilo era realmente incrível, já que tinham participantes no nível 4, e o coelho disse que eles atacaram imediatamente os golems assim que os viram. Então o nosso prota achou que realmente outras pessoas que vissem aquilo achariam que eram monstros e iriam atacar rapidamente, porém a fase 4 é algo muito difícil, e se tinham participantes lá, eles eram muito fortes, porém se perguntou se realmente os golems iriam ficar bem, já que eles iriam ser aniquilados se realmente os participantes fossem tão fortes enquanto Daum estava pensando. E vemos então que outros homens estavam usando uma habilidade de escudo para poder se defender do golem, e o braço dele tinha sido derrotado só com aquela habilidade, e aquele homem estava achando estranho, já que o núcleo de um golem de terra deveria normalmente estar localizado no peito, e o porquê deles não estarem conseguindo encontrar. E os golems de Daum, lembrando que eles tinham núcleos espalhados
por vários lugares aleatórios. E então eles perceberam que tinha outra pessoa vindo, e eles então perceberam rapidamente que atrás deles também estava outro golem, e eles viram o participante, enquanto o nosso protagonista dizia para o coelho se esconder, e ele começou a correr em direção a eles, acenando, enquanto tinha um monstro atrás deles, e eles não conseguiram pensar em outra forma, senão dar um fugindo daquele monstro com muito medo, e para os participantes realmente era isso que eles estavam vendo, e tinha outra pessoa sendo atacada por um golem, porém ele se perguntava do que eles estavam falando, e após isso ele achou que realmente eles tinham entendido errado, e se ele dissesse a eles que ele tinha aqueles golems, provavelmente eles iriam ficar bravos ou com muita inveja. Então o coelho disse que ele deveria se sentir com sorte deles não pensarem que ele era um guia. Então o nosso prota disse que iria apenas agradecer que eles eram jogadores, então ele decidiu continuar correndo e disse para que todos os outros golems seguissem ele. Porém, aqueles homens perguntaram o que ele estava fazendo, e ele nem respondeu, só continuou correndo e levantou o dedo dando a ordem para os golems. E após isso, todos os golems correram em direção a ele. E todos aqueles sobreviventes ficaram assustados vendo a quantidade de golems, e eles pensaram que todos os golems começaram a seguir a ele porque ele realmente era muito corajoso e ele tinha feito isso para poder salvar eles, agradecendo muito. Porém, Daum tinha sido mal entendido mais uma vez. Depois disso, vemos que tinha um lugar onde todos os humanos estavam morando, e aquele homem disse que tinha encontrado novas ruínas e disse isso ao chefe daquele lugar. Ele então avisou que estava preocupado com aquele homem e ele tinha seguido eles, e esse chefe perguntou se ele estava falando daquele homem que se fez de isca de golem, e ele disse que sim, e que os golems tinham seguido ele até a montanha. Então, basicamente, ele estava dizendo que existiam ruínas naquela montanha de pedra, e ele disse que sim, e que a estrada era meio estranha. Ele então pediu desculpas, porque realmente ele não conseguiu entrar para ver o que tinha lá dentro, dizendo que estava muito assustado. O chefe então concordou, pensando que o esquadrão de caça tinha falhado mais uma vez em conseguir comida, e dessa vez eles agora tinham achado ruínas com golems, e realmente estava difícil de matá-los, e mesmo com as suas habilidades seria muito difícil. Então ele achou que deveria ser uma boa enviar os novatos, já na intenção de matar a maior parte deles e não ter que alimentá-los. Então após isso aquele homem disse que seria muito perigoso, e ele começou a dizer que esse era o porquê deles serem enviados, dizendo que o principal motivo para isso era porque eles deveriam mostrar quem mandava naquele lugar. Aquele homem ficou até meio assustado, mas seguiu o direcionamento dele, e vemos que na montanha aonde Daum estava, ele disse para que todos os seus golems esperassem naquele lugar, e ele agora tinha fechado a passagem com várias pedras, dizendo e dessa vez ele não queria ser mal entendido. O coelho então perguntou se os golems iriam ficar bem, enquanto Daum dizia que tudo ia dar certo. E após isso, o coelho começou a perguntar se realmente o nosso prota iria naquela aldeia, só porque o esquilo tinha dito que tinha pessoas lá, perguntando se ao menos ele poderia se comunicar com aquele hamster. Então ele disse que era claro que sim, já que realmente ele viu pessoas juntas e tinha avisado ao nosso prota. E existe um provérbio que dizia que a precaução era a mãe de todas as virtudes, e o nosso prota realmente iria se precaver, e com aquela torre que ele construiu e o seu minimapa que se expandia, assim ele podia realmente ver o que estava acontecendo naquele lugar. E enquanto ele olhava cuidadosamente para o minimapa, Daum e seus companheiros foram na direção em que Pokyo tinha especificado, e eventualmente ele tinha saído da dungeon, o que acabava de entrar na fenda Vale da Morte. Ele se perguntou o motivo dele terem saído da dungeon e perguntou ao coelho o que significava aquilo. O coelho começou a zoar o nosso prota só porque ele não sabia de nada daquilo. Nessa, o nosso coelho CLT mereceu apanhar, e realmente o nosso prota começou a dizer que se ele sabia de tudo, o porquê ele não poderia explicar, né? E naquele momento ele começou a dizer que na medida que você avança na fase da dungeon, o número delas acaba aumentando, e na fase 4 existe um total de 4 dungeons, e as dungeons não estão juntas, então existem zonas neutras entre elas, que faz com que elas sejam chamadas de fenda. Então ela é chamada assim por haver uma fenda entre as 4 dungeons, e era isso mesmo, e é aonde os jogadores acampam para poder concluir repetidamente as dungeons. E embora eles estivessem
estivessem presos nessa fase, mesmo que eles não pudessem concluir a fase, eles sempre poderiam voltar para aquele lugar, e era porque aquela fenda fazia parte da fase. Isso era meio complicado para alguém que estava na fase 1, mas o nosso prota no final conseguiu entender, e o Coelho ainda disse que além disso, graças aos jogadores, aquela fenda tinha se tornado um lugar chamado Vila. Então, realmente o nosso prota disse que era o lugar que o Pokio tinha visto, e de acordo com o nosso prota, parecia uma zona segura, e o Coelho nesse momento percebeu algo e acabou empurrando o nosso prota rapidamente. O nosso prota perguntou o que tinha acontecido, então ele chamou aqueles humanos de estúpidos, dizendo ao nosso prota que lugares seguros não existiam na dungeon. Então começou a subir um cemitério, basicamente aquele do Clash Royale, e vemos que esqueletos começaram a sair daquele lugar. O nosso prota começou a sentir um cheiro horrível que estava sendo emanado daquilo. Basicamente eram defuntos, e realmente o Coelho disse que agora entendia o porquê do significado daquele nome, Vale da Morte. E o do jeito que era, começou a pular em direção àqueles esqueletos na intenção de se alimentar. E realmente o nosso prota disse que se ele comesse aquilo, ele iria ter uma digestão na barriga dele. Então ele ativou a sua força do javali e começou a destruir aqueles esqueletos. E percebeu que tinha sido muito fácil para então poder derrotar o primeiro. O nosso protagonista, percebendo que aquele esqueleto era fraco, ele disse que os outros seriam moleza, mas estavam surgindo mais e mais. Em questão de segundos, tinham mais de 20 esqueletos em sua frente. Depois de alguns minutos, parecia que tinha um exército, e ele pediu até a calma para aqueles esqueletos. Então, ele continuou usando a sua habilidade, dizendo que não deveria confiar apenas em números. Então, até mesmo o Coelho disse que iria acabar com aqueles corpos ambulantes, para não ficarem no caminho. E nesse momento, ele começou a usar sua habilidade de corte e começou a cortar 5 esqueletos de uma vez. E o nosso prota disse que finalmente ele estava mostrando suas habilidades. E o Coelho até mesmo era interessante nesse quesito, dizendo ao nosso prota que iria mostrar a ele o que ele podia fazer. E então ele começou a rir enquanto derrotava todos os esqueletos, dizendo que o nosso prota devia elogiar ele mais, enquanto o nosso prota estava dizendo que ele tinha feito um ótimo trabalho e também que ele era incrível, e isso iria ser tão fácil daquele jeito. Mas depois de um momento, o Coelho acabou se esgotando e ficando cansado e basicamente deitando no chão. Ele então chamou o nosso prota de mestre e disse que tinha chegado no seu limite. Então, o nosso prota disse que tudo aquilo foi para nada. E eles começaram a correr então, dizendo que ele era tão inútil quando ele precisava dele. Nesse momento, um dos esqueletos lançou um ataque em direção ao nosso prota, porém acabou pegando em sua perna direita, fazendo com que ele caísse imediatamente e não pudesse fazer muita coisa, sendo derrubado então de cara no chão. E a única coisa que ele pôde dizer foi que aquilo pegou ele, enquanto tinha um exército de esqueletos em sua frente, prontinhos para derrotá-lo. Nesse momento voltamos para a Vila da Lacuna e vemos que o chefe de lá perguntou se a equipe de reconhecimento já tinha saído, e aquele cara disse que eles já tinham saído sim. Então ele pensou que eles iriam recusar, mas eles estavam realmente bastante dispostos a cumprir com as suas obrigações, dizendo que aquele cara parecia ser um bom líder. Então esse homem começou a usar uma habilidade relâmpago e a destruir todos os esqueletos que estavam em volta do nosso prota. Ele perguntou então se o nosso prota estava bem e que estava ali em uma missão de reconhecimento, então agora ele estaria seguro com ele. E tinha uma vila perto deles, eles iriam juntos até lá. Porém o nosso prota chamou ele de Jung, e ele então percebeu que era o nosso prota, e o nosso prota estava chorando muito, dizendo que finalmente tinha encontrado eles. E nesse momento ficou desacreditado no que estava vendo. Após isso, eles estavam chegando na vila e os amigos deles não acreditavam que ele estava falando sério, se perguntando se tinha algo de errado e o porquê dele estar chorando. Aquele garoto que estava com a flecha disse que aquilo era realmente muito importante e que ele tinha voltado. Porém, ele perguntou quem tinha voltado. Então começou a gritar, dizendo que Daum tinha voltado. Então aquele grandalhão, naquele momento, começou a chorar muito e abraçar Daum, dizendo que ele finalmente tinha voltado. E o arqueiro disse que até mesmo o outro homem estava chorando mais do que ele. Então ele perguntou se realmente era o Daum ou se ele estava alucinando naquele lugar.
e ele então disse que conseguia vê-lo muito bem, dizendo que ele era real. O pessoal da vila começou a achar um pouco estranho o barulho, mas disseram que era um amigo próximo que reapareceu por ali. Daum então começou a rir com ele, dizendo que até ele chorou bastante estando naquele lugar. Após isso, o chefe daquele vilarejo começou a se aproximar e a perguntar aonde estava o novo convidado, e todos informaram que estava logo ali. Então, nesse momento, Wong disse ao ancião que tinha encontrado ele durante a sua missão de reconhecimento. O ancião então achou estranho, mas quem achou mais estranho foi o coelho, se comunicando invisivelmente para o nosso prota. Então, o nosso prota perguntou se aquele cara era alguém importante, porém o coelho disse que não. Porém, ele disse que já tinha ouvido alguma coisa sobre aquele homem. Vemos então que aquele homem começou a se aproximar do nosso prota. Daum, não sabendo se ele era muito importante, se inclinou mesmo assim, demonstrando respeito e dizendo que se chamava Daum. Porém, ele achava aquela situação muito desconfortável. Então, havia um homem na dungeon, e esse homem era muito fraco e covarde, então eles acharam que ele morreria rápido, mas a sua habilidade era única. A habilidade dele se chamava Clareza e lhe fazia ser perspicaz. E mesmo na primeira aparição da habilidade, o homem ficou desapontado. Mas à medida que o nível da habilidade subia, sua verdadeira utilidade foi sendo revelada. E em uma dungeon muito perigosa, ele era capaz de ver a fraqueza de seus oponentes e por onde eles planejavam até mesmo atacar. E ele podia ver o quão forte era o inimigo com a sua clareza. Mas, o homem sendo orgulhoso, ele percebeu que não tinha nem poder e nem força o suficiente para, ao mínimo, se comparar com a última dungeon da fase 4. E ele, nesse momento, se ele entrasse naquele lugar, ele iria morrer. E sabendo disso, o homem abandonou todos os seus aliados e fugiu da dungeon. E o homem abandonou todo o seu passado naquele lugar e construiu uma casa da lacuna, se tornando então o criador e o ancião da vila. E nesse momento, vemos que o seu nome era Shang. E então, ele estava observando o nosso prota, mas nesse momento ele estava tentando descobrir qual era a fraqueza de Daum. E o nosso protagonista só se perguntava por que daquele velho está olhando ele daquele jeito. Então, ele disse que era um prazer em conhecer Daum, dizendo então que eles iriam dar as boas-vindas na praça e que Daum também deveria seguir ele nesse momento. Porém, o homem começou a pensar que ele era bastante perigoso, mas talvez pudesse não ser, levando em consideração a atitude e a capacidade dele de sobrevivência sozinho. Então Daum começou a perguntar a Ong se ele realmente era maluco ou era estranho daquele jeito. Porém, nesse momento, ele começou a se sentir bem triste porque estava sendo chamado de estranho. Então o nosso prota falou que o Ong podia ir na frente, dizendo que estaria logo atrás. Então ele concordou e não se importou muito com isso, dizendo que via ele depois. Foi nesse momento então que o coelho começou a perguntar se ele estava bem feliz por ter encontrado seus companheiros. E o nosso prota disse que aquilo foi bem engraçado e deu mais um mocão na cabeça dele, dizendo que ele era muito chato e ele não deveria estar desse jeito, mas precisava, antes de tudo, observar a vila por um instante. E percebeu que as construções que estavam lá, de forma nenhuma, iriam conseguir parar aqueles monstros. Então, ele se perguntou também que raios eram aquelas tendas que tinham sido feitas. Então, ele se perguntou se realmente eles fizeram aquilo daquele jeito de propósito. E o coelho disse que provavelmente, que para começo de conversa, o coelho achava que nem mesmo materiais apropriados eles tinham. E a verdade é que durante até mesmo o caminho, o nosso prota percebeu que não tinha nada. Ele então começou a explicar que se as pessoas não conseguissem chegar na próxima fase a tempo, receberiam uma punição. E na fase 1 eram os ratos que devoravam tudo. E na fase 4 era a escassez de comida. Ele começou a dizer que para que eles teriam materiais se nem mesmo tem comida naquele lugar. E o prota saiu andando bem triste dizendo que era verdade. E então ele se perguntou se eles estavam passando fome naquele lugar. E o ancião então pediu para que todos eles se reunissem lá para cumprimentar o novo jogador, que era o Daum. Daum então, após isso, recebeu as boas-vindas de todos eles, porém ele se sentia muito envergonhado. Então o homem começou a pensar que aquilo já deveria enganar ele. E realmente, ele então começou a se perguntar se aquilo já era o suficiente para ele poder ir direto ao ponto. E a intenção dele era no final pegar a comida do nosso prota, na intenção de alimentar
o máximo de pessoas ou até mesmo só se alimentar, porque esse cara tá muito suspeito. Após isso, ele viu que o nosso prota tinha uma pele lisinha e tinha bastante carne por baixo, e ele deveria ter bastante comida. Então ele se chegou perto de Daum e começou a dizer que tinha algumas coisinhas para perguntar agora, já que ele tinha se juntado à comunidade. E Daum concordou, porém não sabia o que ele estava tentando dizer. Então ele começou a dizer que para ficar com eles, ele teria que dividir sua comida com o grupo. E é claro que ele não estava pedindo para dar tudo para eles, então ele não precisava ficar assustado, já que era uma comunidade e deveria funcionar como uma. Então o nosso prota disse que se esse era o problema, ele então poderia ajudar, e a partir disso ele perguntou se toda aquela carne era o bastante. Aquela carne continha basicamente as partes mais difíceis para ele poder cozinhar e preparar para o alimento. Então ele decidiu entregar a todos eles, porém eles ficaram muito assustados, percebendo que aquele monstro era na verdade o grifo. Eles então não acreditaram que aquele cara sozinho conseguiu caçar aquele grifo, porém todos estavam basicamente esfomeados e começaram a gritar comida alegremente. Aquele ancião então começou a perguntar como que o nosso protagonista tinha conseguido caçar o grifo. Ele estava todo envergonhado e nem conseguiu explicar, só disse que ele tinha pegado. Foi nesse momento então que todos ficaram maravilhados com o que ele tinha dito e que realmente ele tinha pegado aquele grifo, e nem acreditaram que aquilo era verdade. Até Dong estava desacreditado, dizendo que realmente ele tinha pegado o monstro mais forte daquele lugar, e até mesmo o arqueiro disse que Daum era muito top. E nesse momento o ancião pensou que aquele cara era tão forte que ele iria até mesmo conseguir pegar o seu lugar ali. Então começou a observar a carcaça do monstro e ele conseguia ver múltiplas feridas, e era quase impossível fazer aquelas feridas sozinho naquele monstro, perguntando a Daum se tinha pego ele em uma armadilha, porém Daum perguntou como que ele sabia. Ele começou a rir muito, dizendo que realmente a achado não era roubado e dizendo que ele era um sortudo de ter encontrado aquele grifo. Então ele começou a pensar que na verdade o nosso prota tinha pegado aquele monstro por acidente e por isso ele não precisava se preocupar mais. Então o Daum, vendo ele, disse que esse cara era realmente muito feliz. E a partir disso, todos eles começaram a pensar a mesma coisa. Eles realmente pensaram. Basicamente, aquele homem estava manipulando tudo para que Daum fosse considerado uma pessoa fraca. E todos começaram a achar que realmente o cara só teve sorte. Enquanto ele pensava que uma pessoa, após caçar o grifo sozinha, aparecesse naquele lugar, seria muito ruim. E se ele realmente traísse a atenção dos aldeões, iria acabar ameaçando a sua posição com certeza. Dong então chamou o ancião e perguntou se eles teriam que terminar a missão deles de reconhecimento. Porém, o ancião virou então muito animado, dizendo que era ótimo reconhecimento e era realmente muito importante, mas naquela dungeon complicada não se podia fazer nada sem seus companheiros, e aquele cara tinha vindo de bem longe para procurar por eles, então ele não deveria fazer ele parecer uma pessoa ruim, já que hoje a missão dele era apenas uma coisa, de relaxar com os seus companheiros, somente isso, e isso na verdade era para melhorar a reputação do ancião. E todos começaram a gritar o nome dele. Então Dong simplesmente agradeceu, achando estranho. Porém, vemos então que Daum estava começando a ficar irritado, já que aquele homem ficou parecendo a pessoa mais bondosa do mundo e ainda fez ele parecer um idiota. Porém, Dong disse para ele se acalmar, e de qualquer forma, agora eles estavam felizes, e graças a isso, eles poderiam conversar um pouco. Parando para analisar que na equipe do Dong só sobraram os 3, tinham muito mais pessoas, tá? Ele então começou a dizer que aquele lugar era muito bom, já que era grande e confortável. Daum, porém, pensou grande, dizendo que aquilo na verdade era uma tenda, achando estranho o tamanho daquilo, já que ele estava basicamente morando em lugares gigantescos. Após isso, eles começaram a dizer que tinham contribuído bastante na dungeon e graças a isso conseguiram receber uma daquelas tendas. Começou a perguntar a Daum se ele tinha cobertores, porque lá de noite ficava muito frio, e pedindo também para que dormisse na tenda deles nesse dia. Porém, Daum começou a ficar muito irritado, dizendo que eles estavam vivendo assim dessa forma, e por isso ele tentou ser muito paciente. Então, começou a pensar que eles não tinham nem mesmo cobertores e nem mobília. Porém, eles estavam muito felizes naquela situação, e ainda por
cima, a tenda era pequena e suja, e o nosso prota não conseguia mais suportar tudo aquilo. Então, eles começaram a se perguntar se Daum estava bem. Porém, começou a brilhar os olhos dele e ele disse então, modo de produção de vida ativado. Nesse momento, eles não entenderam nada. Ele disse que de agora em diante, eles poderiam se despedir do frio. E ele então começou a fazer o chão ficar quentinho, dizendo que essa era uma habilidade dele de aquecimento de quartos. E eles perguntaram quando que ele tinha conseguido essa habilidade. E todos disseram que parecia até mesmo uma sauna. E além disso, ele começou a se esforçar um pouquinho mais e construiu algumas mobílias para aquele lugar, e eles acharam uma loucura, já que até a cama ficava aquecida e os sofás também eram quentes, e a verdade, aquilo era maravilhoso. Nosso prota porém começou a dizer que era muito cedo ainda para eles ficarem surpresos, já que o curso especial de Daum começava agora, e foi nesse momento que ele ainda preparou um chá de mandrágoras antes das refeições para eles poderem tomar, e eles realmente nunca achavam que poderiam beber aquele tipo de chá novamente. Nosso prota entregou mais um item dizendo que se estivesse muito amargo, deveria colocar 2 colheres daquilo no chá e experimentar. E o garoto então experimentou e aquilo parecia xarope de arroz e era bem doce. E todos depois daquilo quiseram experimentar também. Então o nosso prota disse que o som dos garotos bebendo chá substituiu o silêncio daquela tenda. E Daum estava observando todos eles em silêncio e as memórias que estavam sendo estimuladas pelo paladar agora de provar algo doce pela primeira vez desde que eles vieram na dungeon, lembrava eles de como eram suas vidas e as suas memórias antes de terem ido para aquele lugar. Eles ainda possível não tentavam se lembrar disso, já que a dungeon era muito dura. Até mesmo o Dong se lembrou do momento onde uma discípula sua entregou um doce para ele, agradecendo pelo treinamento. Todos eles ficaram muito felizes, a ponto de quase chorar novamente. Então, Daum só ficou assistindo em silêncio, enquanto entendia os sentimentos dos seus amigos. Então, eles começaram a ouvir uma voz dizendo que eles eram engraçados, e o coelho disse que não conseguia olhar mais para aquilo, saindo então da camuflagem. Porém, na verdade, aquele era só um efeito da mandrágora, que era um efeito que fazia com que o cansaço corporal saísse em forma de lágrimas, ajudando as pessoas a relaxarem. E Daum ficou muito bravo com o coelho, dizendo que ele tinha se revelado, e nesse momento os 3 começaram a ficar armados, perguntando por quanto tempo ele esteve preparando aquele ataque surpresa, dizendo que Daum deveria ir devagar para o lado deles, já que o guia não deveria nem mesmo mover um dedo. E foi nesse momento que realmente tinha dado ruim. O coelho começou a dizer mentalmente que aquilo era só um mal entendido e que o garoto deveria fazer alguma coisa antes que ele morresse. Nosso prota começou a dizer que tudo aquilo era culpa porque ele saiu da invisibilidade e agora não tinha outro jeito, ele teria que explicar toda a situação. Então vemos que o coelho tinha ficado de castigo, basicamente de joelhos e de cabeça para baixo. E o nosso prota disse que até mesmo esse coelho agora era o seu servo, e disse que sim, que realmente obedecia ele muito bem. E a partir disso, eles perguntaram o que raios tinha acontecido com ele. Então Daum, durante todo esse tempo, explicou todos os acontecimentos e como ele tinha chegado ali. E eles ficaram realmente surpresos com tudo que tinha acontecido com ele. E realmente foram alguns momentos bem tristes enquanto ouvia a história. Eles até mesmo choraram. Então, eles seguraram em Daum e disseram que ele fez um ótimo trabalho resistindo a tudo isso muito bem. E ele também começou a chorar. Porém, nesse momento, enquanto o grandão dizia que o efeito do chá não estava passando e por isso que ele continuava chorando. Então, o arqueiro começou a dizer que estava tudo bem dele chorar. O coelho então pediu desculpas por interrompê-los no meio daquela história tocante, mas até mesmo ele se arrependia das coisas que tinha feito no passado, e além do mais, ele achava que o seu pescoço ia quebrar logo logo. Então, após isso, o nosso prota liberou ele, dizendo que foi tão difícil ainda assim, e agora está tudo bem, já que as suas costas agora estavam quentinhas. O garoto começou a dizer até que o coelho tinha ficado mais forte do que quando ele estava na fase 1, e ele disse até que hoje eles tinham encontrado o irmãozão deles, e agora o coelho ainda por cima era servo dele, e eles achavam que nada mais poderia surpreender eles. Então Daum perguntou se realmente tinha certeza, dizendo que aquele era o churrascão de porco
especial do Daum, e nem pensem que acabou. Ainda por cima, ele levantou um Dolly Guaraná dizendo que aquela era a melhor surpresa e ficou para o final. E todos eles começaram até mesmo a salivar pela boca e começaram a gritar de alegria, enquanto se alimentavam daquele churrasco e bebiam aquele refrigerante. Até mesmo o coelho se alimentou de tudo aquilo e não ficou para trás. E todos eles agradeceram muito pela comida. O arqueiro começou a dizer que o nosso prota cozinhava muito bem. Também perguntou se isso era graças ao seu poder do templo, porém o nosso prota disse que não. O garoto ficou desacreditado que o nosso prota realmente cozinhava tão bem. Após isso, o Dong se levantou. O nosso prota perguntou se ele estava indo cagar ou fazer alguma coisa, porém ele estava pensando bastante sobre alguma coisa e ele também queria poder obter o que o nosso prota tinha. Então ele perguntou se queria aprender as suas habilidades, porém ele disse que não era aquilo. Ele estava falando do título de apóstolo do dragão. Então ele começou a realmente perguntar se ele realmente tinha certeza que queria esse título. Porém, nesse meio tempo, ele acabou recebendo uma mensagem do Dong e ele dizia que tinha encontrado algo bem interessante. Porém, nesse momento, ele perguntou ao garoto se ele tinha encontrado um item ou um monstro. Porém, todos os amigos que estavam ao redor parecia que ele estava falando sozinho. E então disse que aquela habilidade chamava sussurro. Então, ele disse ao nosso prota que eram alguns tipos de grãos. Após isso, vemos que ele tinha buscado um monte de sementes. Enquanto o nosso prota achava que aquilo era pesado demais, e eles não acreditavam que o nosso protagonista tinha basicamente feito um portal ali. Então, ele disse que gostava de experimentar todo tipo de comida quando ele tinha tempo livre. Todos eles ficaram bem impressionados com a habilidade dele de se teletransportar. Após isso, o nosso prota perguntou sobre o que eles estavam falando antes, e se era relacionado ao apóstolo do dragão. Então, ele disse que era sim. E então a Alpha se intrometeu, perguntando se ele também desejava servir a Archer. Então, Dong disse que sim, já que seria muito útil ter a habilidade de poder conversar com outras pessoas na dungeon. Porém, a Alpha perguntou se era por causa das habilidades, e ele disse que não iria mentir, já que o sussurro e o portal eram as habilidades de conversar e os ajudariam a evitar muitos perigos, enquanto que as habilidades de portal os ajudariam a acompanhar outros companheiros que possivelmente ficaram para trás, e ele não queria perder seus amigos mais uma vez. Foi nesse momento então que o nosso prota ficou até sentimental, mas por mim, esse cara nem pediu perdão ainda, não dava não. Então ele continuou dizendo que era por isso que ele precisava daquelas habilidades. Então todos eles concordaram, porém nosso prota perguntou a Alpha o que ela achava sobre aquilo, se era possível ou não. Porém a Alpha disse rapidamente que não seria possível. Então o nosso prota perguntou o porquê, já que ele ficou realmente emocionado naquele momento, já que o Dong estava ali e disse que essa seria a condição. Porém ela disse que claro que essa seria a condição mais importante, mas existe um limite de pessoas que eles poderiam receber. E ele então perguntou qual era esse limite. Ou continuou dizendo que no estado atual era impossível aumentar infinitamente o número de apóstolos do dragão. Porém, o nosso prota já ficou meio desanimado, pensando que nada funcionava. Porém, o Dong disse que o Daum não precisava se preocupar. Mas nesse momento a Alpha disse que talvez teria uma possibilidade. E na manhã seguinte, vemos que todos estavam bem animados. Parece que eles realmente estavam ali para comer mais. E então, o cara começou a se preparar para então fatiar aquela carne todinha. Ele então pegou a sua faca e começou a girar ela. E empunhou então e começou a cortar a carne muito bem. E todos ficaram maravilhados com os seus movimentos, e agora ele realmente iria fazer aquilo ordenadamente e também agradecer a pessoa que entregou a eles a comida, e todos eles ficaram muito animados, e não importava o quão velho ele fosse, esse tipo de performance ainda era muito impressionante. Até mesmo o nosso protagonista concordou que aquele velhote era muito bom com a faca e se perguntou se ele não poderia ter caçado o grifo sozinho. Porém o coelho disse que não era aquilo, mas sim a habilidade 100% letal para animais. E além do mais, aquela faca estava encantada com pelo menos 3 tipos de encantamentos diferentes, e a habilidade de assassinato poderia estar naquela arma, e o nosso prota achou aquilo incrível, já que ele teve que usar tanta energia para cortar aquela carne, e ele não iria negar que estava com inveja daquela faca. Ele até pensou que tinha que encontrar uma boa faca para poder encantá-la algum dia, e de qualquer forma parecia que não tinha carne
carne o suficiente naquele lugar. Então, estava na hora deles fazerem os seus preparativos para começarem os trabalhos. Todos então, na parte da tarde, começaram a assar a carne e o nosso coelho estava só sentindo o cheiro invisível e parecia que todos eles estavam celebrando. Mesmo que fosse só uma vila, era bem chato ver o quão calmo ali estava. Então, vemos que todos estavam pegando um bloco de sal enquanto o arqueiro estava pintando alguma coisa. E o nosso prota disse que estava ficando muito bom. E eles perguntaram se aquilo era o bastante, já que tinha demais naquele lugar. Eles não usariam tudo isso nem em toda a sua vida. Nosso prota então perguntou como todos eles estavam, e o coelho, sendo o cavalo de sempre, perguntou se o prota não estava vendo toda a fumaça, já que não existia uma única tenda que não estivesse cozinhando. O arqueiro então disse que tinha terminado e pediu para o nosso prota dar uma olhada, e ele gostou bastante do trabalho, chamando até mesmo de incrível. E agora ele perguntou se estava tudo pronto, já que agora a missão principal seria do Ryong, e ele então foi, e todos desejaram boa sorte para ele, porém ele falou para todos não ficarem esperançosos. Então, eles se perguntaram se deveriam começar e estenderam então um pedaço da tenda escrito Pedra de Sal do Daum, e foi nesse momento que realmente eles se perguntaram se iria dar certo. O arqueiro então começou a perguntar o que o Ryung tinha acabado de fazer, então o nosso prota disse que ele tinha feito a parte mais difícil, atrair os clientes com as demonstrações, e até mesmo Hong disse que se iria ficar tudo bem, já que pelo que ele entendeu, ele nunca fez negócios lá fora. Porém, Daum disse que não precisava ter marketing e nem habilidade para fazer aquilo, ele só pediu uma coisa a ele, que era fazer as demonstrações. Nesse mesmo momento, a menina estava dizendo que apesar de saboroso estava meio sem gosto, mas ainda assim eles estavam muito gratos, já que fazia um bom tempo desde que eles não comiam carne. Então, aquele homem chegou assustando eles e perguntou se estava sem sabor, e entregou então uma pitadinha de sal para eles poderem experimentar. Então, após isso, eles colocaram na boca, e o arqueiro perguntou se realmente uma pitada seria suficiente. Então, após isso, vemos que tinha uma multidão vindo até Daum, dizendo que queriam o sal e por favor deveriam entregar a eles. Porém, nesse momento, Daum disse que eles tinham sido realmente atraídos. Eles então começaram a se perguntar por que Daum tinha tanto sal e o que ele queria em troca dele, já que dinheiro naquele lugar era inútil, e perguntou se comida servia. Então Daum disse que a taxa de troca era simples, um balde de sal era igual a um objeto encantado de segunda mão, dizendo que só precisavam dar alguma coisa encantada para ele, e então ele daria a vasilha de sal em troca. Alguém então começou a dizer que realmente queria sal, mas trocar um objeto encantado por ele talvez não valesse tanto a pena. Porém, outro homem empurrou ele dizendo que se ele não quisesse comprar, deveria sair da frente. Porém, ele disse que ele queria um objeto comum, só os encantados. E esse homem disse que todos ali sabiam como conseguir objetos encantados, mas ninguém sabia onde pegar sal. E lá pela fase 4, os participantes tinham uma ou duas armas encantadas que não usavam, e ainda assim elas eram muito preciosas, considerando a dificuldade que foi para eles consegui-las. O sabor do sal era tentador, mas os objetos encantados eram valiosos demais, e todos estavam pensando a mesma coisa, e apesar de estarem quase convencidos, alguém ainda precisava dar o último empurrãozinho, e aquele homem fez a ação necessária, entregando então seu machado e pedindo uma vasilha de sal. Aquele homem saiu tão feliz com aquele sal que foi o empurrão necessário para todos comprarem, e após isso todos começaram a ficar com água na boca, pensando no sabor do sal, e basicamente as vendas foram um sucesso. Alguém após isso informou ao ancião que estavam vendendo sal, e ele não acreditou que realmente tinha sal naquele lugar, e tinha basicamente uma multidão comprando com Daum, e Daum estava atendendo todos, dizendo que deveria deixar o objeto na esquerda e pegar o sal com ele. Então, após isso, ele viu que realmente o garoto tinha o talento de surpreender pessoas. Ele então falou que iria levar o sal. Daum só pensava no porquê aquele velhote tinha ido lá, e a partir disso, ele disse que se o velhote tivesse uma arma encantada, ele poderia dar uma vasilha de sal a ele. Porém, o velho disse que não, dizendo que iria levar todo o sal. Nesse momento, as pessoas que estavam atrás estavam dizendo que o ancião estava tentando comprar todo o sal. Eles não acreditavam que o ancião tinha tantas armas assim. Também disse que o sal era comida, então iria repartir igualmente para toda a vila. E além do mais, ele ainda falou que aquelas armas encantadas que eles estavam oferecendo
oferecendo eram preciosas demais, perguntando a eles. E após isso, o nosso prota disse que realmente ele não poderia dar nenhum desconto, mesmo que ele fosse um ancião. E o ancião disse para não se preocupar, já que ele iria comprar todo o sal pelo preço normal que todos pagaram. E aquele garoto era realmente idiota. Mal sabia ele que ele possuía inúmeros objetos encantados inúteis. E o mais importante não era o preço do sal, mas sim a reputação ganha ao vendê-lo. Nesse momento o nosso prota perguntou se ele tinha certeza, já que iria ser difícil comprar todo aquele sal. E ele disse que tudo bem, já que ele tinha aceito aquele acordo. Então ele perguntou como ele tinha tanta certeza. Então ele pensou que o velho deveria ser muito rico. Então o nosso prota começou a dizer que não estava duvidando dele, mas ele tinha certeza que realmente não poderia comprar tudo. Porém, o velho continuou insistindo para que não se preocupasse. Após isso, então, o nosso prota se preocupou que isso fosse realmente um problema para ele. Porém, o velho continuou dizendo que tinha acabado de falar na frente de todas aquelas pessoas que compraria. E ele não teria feito aquilo se não fosse a pura verdade. E queria comprar todo aquele sal. E realmente o ancião não estava blefando. Ele tinha rapidamente calculado toda a quantidade de sal com a sua habilidade e comparou com a quantidade de armas encantadas que possuía. Mas tinha uma coisa que ele não conseguia ver mesmo com suas habilidades. Então o nosso prota disse que iria trazer todo o resto para fora. Então ele se perguntou o trazer para fora e foi nesse momento que ele pediu desculpas pela demora e tinha uma estátua feita 100% de sal. E nesse momento o ancião começou até a suar frio, se perguntando se tudo aquilo era sal. E ele disse que respondendo a sua pergunta, sim, e aquela era uma estátua feita de 100% de sal puro. E se ele estivesse duvidando, ele poderia ir em frente e experimentar o sabor dela. Ou, se ele estava entendendo direito, ele estava querendo dar para trás com a sua promessa, e perguntando se ele iria deixar toda a reputação que ele precisava manter, deixando ele bem irritado. Então, nesse momento todos começaram a perceber que o ancião estava muito surpreso, já que durante todo o tempo que ele esteve ali, eles nunca viram ele com aquela cara. E nesse momento, o nosso prota realmente tinha terminado de fazer todas as vendas e realmente o velho conseguiu comprar tudo. E até a Alpha elogiou o nosso prota pelo bom trabalho, dizendo que pela primeira vez ele agiu como o real dono do templo. Porém, os seus colegas disseram que aqueles objetos encantados eram todos de baixa qualidade, e eles conseguiram tudo aquilo só vendendo sal. Porém, 60% daqueles itens tinham vindo somente do ancião, e realmente não pareciam nada úteis, e por causa disso ele deveria até olhar de perto e ver que aquilo não era nada útil. Então mostrou até mesmo uma luva que tinha resistência a fogo, e o nosso prota disse que seria perfeito para até mesmo manusear panelas quentes, o que deixou seus amigos bem pensativos sobre o que era importante para ele ou não. Então eles continuaram vasculhando todos aqueles itens e perceberam que a maioria dos itens coletados eram assim. Itens realmente úteis tinham a durabilidade muito baixa, e alguns itens com a durabilidade alta eram realmente inúteis, igual essa pedra aí que o nosso prota ganhou. O arqueiro então começou a dizer que as pessoas realmente são tão malvadas, já que mesmo que eles tivessem dito que aceitariam qualquer coisa, eles só deram os seus piores itens. Então Daon disse que não poderia culpá-los, já que eles não poderiam dar os melhores objetos, já que eles ajudam eles a sobreviverem. E para ser sincero, o nosso prota não tinha o objetivo mais importante do que conseguir itens encantados vendendo sal. E a verdade é que ele tinha cumprido a sua missão com o apóstolo dragão após coletar tudo o que ele pediu, e agora era com a Alpha para ela terminar de concluir o restante dali. Ela então começou a interromper o nosso prota dizendo que precisava contar algo para ele. Ele perguntou se precisava de mais objetos encantados. Ela então disse que não, mas tinha que explicar como usá-los, já que estava tudo uma bagunça naquele lugar. Nosso prota então, já nesse momento, aproveitou para perguntar se tinha alguma forma de consertar a durabilidade daqueles itens. A Alpha então disse que não era isso, então ele perguntou o que era. Ela disse que quando uma pessoa oferece um objeto como sacrifício, as habilidades do objeto ficarão armazenadas para sempre, e ele também poderia usar essa habilidade armazenada para encantar outro objeto. Dong, no mesmo instante, entendeu que dava para salvar as habilidades normais e então adicioná-las a um objeto diferente. Após isso, ela disse também que essas são as opções secundárias, mas agora eles deveriam sacrificar os objetos no altar.
Então, eles perguntaram se realmente aquilo fazia sentido, já que o nosso prota iria construir um templo bem naquele lugar, e provavelmente o ancião não iria aceitar nada daquilo, já que aquela eram as condições da Alpha. O coelho só estava no fundo se perguntando quando que ele tinha trago aquele altar. E o que a Alpha tinha dito é que as condições para se ter novas pessoas era necessário aumentar o número de construções ou de templos, por assim dizer. E após isso, eles disseram que se construísse um templo ali, iria dar muito ruim, já que todo mundo iria perceber. Porém, Daon disse nesse momento que era claro que ele não iria construir nada ali. Então eles começaram a perguntar onde, e passando um bom tempo, vemos que tinha uma escada, e lá embaixo estava o nosso prota cavando bastante. Então aquele homem começou a dizer que não conseguia nem mais ver o fundo, e mesmo que fosse uma área comum, um templo subterrâneo, nunca se sabia ao certo que tipos de perigo iriam existir lá embaixo. Então os seus dois amigos começaram a chamar ele de pilantra, dizendo que deveria ajudar eles, já que eles sabiam que ele estava fingindo estar preocupado com o nosso prota para não trabalhar. E Daon tinha designado o time de 101 para moer os grãos que ele tinha pegado com Dong. Ele então se sentou e eles perguntaram se ele não queria comer arroz naquele dia, já que ele tinha que moer. Após isso, entregou aqueles grãos na mão dele e disse que ele só precisava esfregar as suas mãos até que a casca fosse separada do grão, e após isso, assim que era feito o arroz. Ele então perguntou como que ele sabia de tudo isso, e ele falou que Daon tinha ensinado ele, e que na verdade isso só ajudava ele a relaxar, era como se ele estivesse meditando. Porém o grandalhão falou que ele estava realmente bem estranho, relaxar trabalhando dessa forma. O coelho até disse que sabia como eles estavam se sentindo, quando aquele bug começava com alguma ideia, ninguém mais podia parar ele, e ele só vai conseguir parar depois de seguir todos os seus instintos, chamando ele de inseto, e o nosso prota lá de baixo começou a gritar, porque ele pegou muito pesado chamando ele de inseto, e o coelho ficou muito nervoso, dizendo que a audição dele também era muito ótima, e o nosso prota estava lá embaixo, tendo que lidar com aquela grande pedra, e ele se perguntou como ele deveria usar aquela nova arma dele, já que era uma ferramenta que ele tinha ganhado na troca de sal, e era uma picareta de ferro com a durabilidade de 23% mais ou menos, e ele estava encantando aquela belezinha para ter mais configurações, e antigamente era mais difícil para ele poder minerar a pedra, já que ele tinha que usar duas coisas ao mesmo tempo, e esses passos eram inevitáveis na sua habilidade. Agora, simplificando, ele poderia usar somente uma ferramenta, que era a picareta, e se tornava muito mais eficiente para ele poder fazer aquele templo na parte subterrânea. E não perca os próximos episódios, porque o nosso prota agora vai ter que terminar com aqueles esqueletos que ele tinha lutado antes. Aqui então vemos que Daon estava bem cansado, mas em pouco tempo ele tinha realizado aquela obra. E ele se perguntava se ele tinha exagerado um pouco na construção novamente. E os amigos do nosso protagonista estavam lá em cima preparando o arroz. Eles então informaram que tinham acabado de moer todo aquele arroz e perguntaram ao nosso prota o que eles deveriam fazer nesse momento. Nosso prota, porém, achava estranho conseguir ouvir a voz deles mesmo estando lá embaixo. E ainda assim, ele disse que todos eles deveriam descer ali, exceto o tanque deles disse para que não se preocupasse com ele, já que ele iria tomar conta da comida, e disse para que eles tomassem cuidado lá embaixo. E Yong estava pensando que tinha ficado muito surpreso quando ele fez toda aquela mobília lá em cima, mas após enxergar tudo que o nosso prota tinha feito, ele conseguiu realmente criar uma instalação daquele tamanho na parte de baixo da casinha deles. E após isso, eles chegaram lá e tinham muita plantação ainda por cima. Nesse momento, eles começaram até a se perguntar se eles estavam sonhando ou algo do tipo, já que tinha uma plantação inteira ali, e ainda por cima eram os grãos que o Daon tinha dado a eles. Eles até pensaram que aqueles eram os únicos grãos. Daon, porém, disse que tinha muito mais no inventário e precisava esvaziar um pouco o estoque, já que seria uma grande pena deixar aquela área gigantesca vazia. Então, Hong começou a perguntar o que eles poderiam fazer, já que o nosso prota não iria chamar eles ali para se exibir. O nosso protagonista então começou a falar que o amigo deles lá em cima ia ficar de guarda, já que por um motivo bem óbvio, poderiam surgir alguns esqueletos por ali e precisaria deles para poder matá-los,
já que o altar intencionalmente atrai a presença de todos os monstros, já que quando eles comem aquilo, eles se enchem de energia. Então, Hong começou a dizer que achava que ele não tivesse medo de esqueletos, mas o nosso prota disse que não tinha, mas ele só não queria que eles tocassem na sua preciosa plantação. O nosso prota é o tipo de fazendeiro brabo mesmo. Após isso, eles começaram a se preparar para o combate, na intenção de poder vencer aqueles esqueletos caso eles surgissem ali. E após um momento vemos que o coelho e aquele tanque chegaram ali, e eles estavam realmente com o arroz pronto. Eles conseguiram aquela panela, que foi um item que doaram a eles em troca do sal, e todos eles ficaram maravilhados com o cheiro que estava aquele arroz, e realmente estava maravilhoso, e o tanque começou até a se gabar pelo arroz que ele tinha feito. A Alpha então começou a dizer que as pessoas que estavam ali reunidas, um grande número de sacrifícios e até mesmo aquela área para o templo, era tudo perfeito para que a preparação estivesse pronta. E agora eles poderiam instalar o novo templo naquele lugar. Daon então parabenizou a todos pelo ótimo trabalho para eles terem conseguido chegar ali. Mas a única coisa que eles fizeram basicamente foi o arroz. Então eles começaram até mesmo a chorar, dizendo que estavam empolgados, já que não acreditavam que Daon tinha realmente chegado ali. Porém, o coelho começou a se perguntar o porquê de todo mundo estar tão chorão naquele dia. Ele então fez a instalação do templo e declarou aquele lugar como o segundo templo de arte. Então aquilo começou a brilhar. O segundo templo finalmente foi instalado e vemos que a área do templo foi definida e ela realmente seria conhecida como o templo subterrâneo. Também informou o nosso prota que as armadilhas deveriam ser instaladas para garantir a proteção do templo e perguntou ao nosso prota se ele gostaria de instalar alguma armadilha. E nosso protagonista começou a perguntar a Alpha se realmente alguém conseguiria encontrar aquele lugar. Porém, a Alpha disse que era um pré-requisito dos templos para ficarem protegidos de possíveis invasores. Então, o nosso prota disse que já tinha colocado uma armadilha mesmo, só por garantia. O coelho perguntou qual a armadilha que era, e ele disse que estava bem ali, dizendo que estava naquele campo de arroz. Ele tinha feito uma trincheira bem no meio, e tecnicamente cavar uma trincheira poderia ser considerado uma armadilha. Então, a plantação poderia até mesmo escondê-las, fazendo com que os inimigos caíssem lá dentro facilmente, enquanto ele fazia uma cara de suspense. Mas o coelho sabia que o motivo daquela armadilha era só para poder resetar a plantação. Basicamente, o nosso prota fez comida infinita aí e enganou o templo mais uma vez. Perguntando então se tinha mais alguma coisa que eles deveriam fazer. Então, a Alpha começou a dizer que ele deveria escolher um gerente para o templo. E imediatamente o nosso coelho CLT já começou até a arrumar as orelhas dele, penteando, e começou até a jogar um charme para o nosso prota na intenção de ser gerente. Porém, o nosso prota se perguntou se realmente esse cara assustador iria assumir esse lugar. Porém, ele rapidamente se virou e perguntou se o Song podia ser o gerente do templo. Então ele começou a se perguntar se ele realmente poderia ser isso, e o coelho continuava gritando que não concordava com nada disso, e ele perguntou o porquê que ele desejava que ele fosse o gerente do templo. Porém, a Alpha imediatamente cortou ele, dizendo que não era possível, e ele perguntou o porquê dele não conseguir ser o gerente do templo, e o coelho começou a dizer que era óbvio que não, já que esse era um cargo que não poderia ser assumido por qualquer pessoa. O nosso prota perguntou se realmente o coelho poderia assumir esse papel como gerente. O coelho então disse que ele era superior até mesmo ao Song, dizendo que o Song não chegava nem mesmo aos seus pés. E realmente a Alpha disse que ele estava certo. Para se tornar um gerente do templo, era preciso transcender os próprios padrões. E era por isso que existiam vários animais gerentes. Também que o quão mais insignificante fosse a sua raça, mais fácil você se tornaria um gerente. E de qualquer forma, ele disse que era o único qualificado para essa função e começou até a fazer birra para o nosso prota. Então disse que deveria escolher ele logo como gerente. Porém, o nosso prota se perguntava se realmente poderia confiar essa função a ele. Mas se esse realmente fosse o único jeito de escolher novos apóstolos do dragão, ele não teria outra escolha. Então ele escolheu o coelho como gerente
frente do templo, e o cara começou a ficar até mais poderoso, e realmente ele começou a dizer que parecia um coelho transcendental, dizendo que tinha muito poder. Porém, eles observavam ele e diziam que ele era simplesmente um coelho normal. Porém, ele disse que eles não iriam chamar ele mais assim, já que agora ele tinha a possibilidade de receber um nome, e o nosso prota deveria finalmente dar a ele o direito de ser nomeado, já que o seu mestre seria bondoso o suficiente para o nomeá-lo, e aquilo seria uma questão nobre e poderosa para o coelho. Porém, ele vendo a sua nomenclatura, disse que o seu nome estava errado, já que estava escrito coelho, e o nosso prota começou a rir, dizendo que estava certo sim, e que o seu nome agora seria coelho, e era melhor do que não ter nome nenhum, certo? Enquanto o coelho começou a ficar triste pra caramba, dizendo que nada mudou naquela situação. E após ele ter escolhido o gerente, ele escolheu o Song e o Jin-Song finalmente para serem apóstolos do dragão, e agora eles poderiam se comunicar mentalmente. E com o aumento de número de apóstolos, novas ferramentas foram liberadas, e os gerentes e apóstolos poderiam se comunicar telepaticamente, e basicamente era um chat em grupo. Porém, o número de apóstolos não poderia aumentar infinitamente, já que era necessário mais dungeons. E então, aquele cara fortão não recebeu esses poderes. Ao invés disso, os títulos foram dados para os dois com mais experiência em combate, já que ele era um tanque, então basicamente ele conseguiria se defender facilmente. E isso concluiu então a missão do Apóstolo do Dragão. Mas alguém naquela situação não conseguia dormir e continuava remoendo-se por dentro e até mesmo nervoso com toda a situação, se perguntando que sensação de ansiedade era essa que ele sentia, já que pela sua experiência ele podia dizer que a sua vida inteira ele esteve em perigo. Mas aquela carne de grifo, ele começou até a se perguntar sobre ela, se ela estava estragada. Mas ele disse que o sabor estava muito bom e começou a se perguntar se tinha veneno no sal, porém não era aquilo. Então, a única coisa que realmente poderia ser, ativando a sua habilidade de investigação, ele realmente percebeu que a sensação ruim vinha daquela pessoa, do Daum, e realmente deveria ser ele, mas ele se perguntava o que ele poderia fazer nessa situação contra ele. Após isso, vemos que tinham duas pessoas de guarda e eles estavam conversando, se perguntando se ele estava bastante tempo ali. Ele começou então a dizer que era a sua primeira vigília naquele lugar. O homem então disse que eles poderiam estar em graves problemas por isso, já que o seu parceiro foi incapaz na última vez de descobrir sobre o cemitério, dizendo que existia um sinal especial quando os esqueletos começavam a aparecer, e ele perguntou qual era, dizendo também que eles começaram a aparecer no chão e as lápides que eram realmente os problemas. Eles não sabiam o porquê, mas quando as lápides se erguiam, a terra se corrompiam e os guerreiros esqueletos se erguiam no chão. Então, se fosse por causa daquelas lápides, deveria notificar rapidamente a todos o mais rápido possível, e mesmo quebrando o crânio ou até mesmo o membro deles, eles não morrem, e eles já estão mortos mesmo, então esse seria o motivo. Mas quanto mais longa for a batalha, eles estariam então em desvantagem, já que eles realmente se cansam e a sua estamina iria ficar fraca. Então, dizendo ao novato que se ele encontrasse uma lápide, deveria destruí-la rapidamente, já que essa era a fraqueza deles. Então, o novato começou até a dizer que se ele não soubesse de tudo isso, ele estaria lascado. Então, ele começou a se perguntar como eram essas lápides mais ou menos. Então, aquele homem apontou e disse que era como aquelas ali, vendo que tinham mais de 5 lápides na frente dele, mas não só ali, mas em volta do lugar inteiro estava repleto de lápides, meu parceiro. Basicamente, aquele lugar iria pro chão. Então ele disse para correr rapidamente e avisar o ancião. Enquanto isso, Daum e seus amigos estavam do lado de baixo, perguntando que barulho era esse todo lá fora, e Ong disse que iria lá para ver o que estava acontecendo, pensando que tinha algo de errado. Nesse momento, vemos que o ancião estava realmente quase em depressão, depois de ver aquela cena, pedindo para que todos fortalecessem suas defesas e que os guerreiros se preparassem para a batalha. Porém, ele via que realmente não tinha jeito, mas sobre a sua habilidade, ele estava sentindo aquilo e começou a pensar
pensar que realmente não era sobre Daum, mas sim sobre esse bando de esqueletos que estava para vir. E eles realmente não tinham o que fazer nessa situação, já que agora a sua habilidade estava dizendo que não haveria tempo para recuar e a única chance seria lutar. Basicamente, eles estavam cercados por milhares de esqueletos e não importava o que realmente estivesse acontecendo, a única opção seria lutar. E dessa vez o ancião não tinha vontade nenhuma de fugir, que dessa vez ele queria proteger aquele lugar, dizendo que aquela vila era realmente preciosa para ele. A batalha então tinha começado e vemos que os soldados estavam com facilidade para poder derrotar os esqueletos, já que aquilo era um pouco fácil com as armas que eles tinham. Porém, vemos que a grande quantidade ainda atrapalhava muito deles. Realmente eles estavam conseguindo defender aquele lugar, atacando e usando todas as suas habilidades possíveis para ao menos poder defender aquilo. Porém, o ancião lá na parte de cima viu que a luta realmente estava muito desequilibrada, pensando que realmente aquilo era muito perigoso, já que se eles não destruíssem as lápides, isso seria uma batalha de exaustão, até que no final eles recebessem a derrota deles. Porém, as lápides estavam muito bem protegidas, fazendo com que os soldados não tivessem nem o alcance a elas. E como as pessoas da vila estavam lutando, era basicamente impossível atravessar o exército dos esqueletos para poder alcançar as lápides. E além disso, os humanos tinham estamina limitada contra um exército de esqueletos com a estamina infinita, e eles realmente não tinham chances nenhuma de ganhar. Porém, o ancião começou a sorrir e saltou lá de cima, que dizendo que não importava se existia uma chance ou não, aquela seria uma crise que eles iriam sobreviver, dizendo ao soldado que ele deveria erguer as suas armas. Porém, ele observando ao campo de batalha, viu que tinha realmente muitas pessoas que já estavam cansadas, e sem contar que as armas também estavam desgastadas. E ele viu também que os soldados mais fortes já estavam ficando muito fracos, e se perguntou se eles poderiam vencer aquela batalha de atrito contra os esqueletos, já que os moradores da vila sabiam daquilo, e mesmo que tivesse acontecido de repente, esse ainda era um grande problema. E conforme o tempo passava, os moradores começavam a sentir algo que estava realmente acabando com todos eles, e era medo, principalmente porque as suas armas estavam sendo desgastadas, e ainda por cima por causa da fraqueza no seu corpo. E assim que o medo atingiu uma pessoa, seu corpo basicamente começava a tremer e ficava mais difícil de se mover, e isso levou a eles não poderem mostrar realmente as suas verdadeiras habilidades no campo de batalha. E o chefe da vila logo percebeu a agitação dos seus moradores, e para superar essa batalha desesperadora, ele precisava elevar a moral do seu povo. E basicamente, ele começou a erguer a sua voz, a gritar ao povo da Vila da Lacuna, dizendo que todos eles estavam batalhando numa guerra feroz. E eles começaram a ouvir ele, dizendo que alguns poderiam estar sem mais esperanças e achando que não havia chance deles vencerem. Então, eles até acharam estranho o ancião estar no campo de batalha, e continuou dizendo que eles deveriam se lembrar de todo o trabalho duro, coragem e perseverança que eles tiveram para sobreviver nesses dias difíceis, e todo o tempo que eles passaram juntos era realmente um dos exemplos e motivos pelo qual eles tinham que sobreviver, já que eles tinham que realmente sobreviver para que eles pudessem voltar para o mundo deles. E realmente sobreviver na dungeon era uma coisa incomum em todos os moradores, mas essa rotina diária poderia destruir os seus objetivos, e era um desejo incomum a todos que estavam naquele lugar poderem realmente retornar para sua casa. E todos então começaram a criar forças dizendo que tinham que voltar para casa, e o discurso do ancião reacendeu o espírito de luta dos moradores e os relembrou de seu objetivo. Os soldados começou até a dizer que achava que não tinha mais chance de vencer aquela batalha, mas parecia que ele estava enganado, já que todos estavam se animando novamente e lutando contra aqueles monstros, dizendo que eles não poderiam morrer
morrer naquele lugar. E realmente o ancião ficou muito feliz, já que a motivação deles tinha aumentado e era um milagre aquilo ter acontecido. E agora o nosso prota começou a entrar em ação, dizendo que aquele discurso foi bem emocionante. Eles então chegaram no campo de batalha e realmente o verdadeiro milagre tinha chegado naquele lugar. Poderia ser até um pouco clichê ou até mesmo vergonhoso para algumas pessoas, mas será que existia uma palavra melhor para descrever aquela equipe? Basicamente, eles pareciam heróis. Aquele cara chegou com tudo com seus raios, destruindo vários esqueletos, e realmente o ancião se perguntou se aquele cara era tão forte assim, já que ele era um novato. Enquanto eles diziam que aquela arma era incrível e até mesmo era capaz de controlar raios, porém o arqueiro chegou perto e disse que aquilo não era sua arma, mas sim a sua habilidade, dizendo que eles estavam errados e que deveriam prestar atenção, demonstrando então a sua habilidade com o arco. Porém o pessoal vendo ele disse que ele era um garoto incrível, porém ele informou que não era um garoto e perguntou ele se realmente o tanque estaria bem nessa situação. Vemos então que um dos soldados tinha sido cortado no braço e ele estava ferido e muito enfraquecido, e o tanque chegou dizendo que só porque aquele esqueleto estava morto, aquilo não era engraçado, matar pessoas que ainda estavam vivas, chegando para proteger aquele soldado. O esqueleto então tentou apunhalar ele na sua barriga, porém ele fingiu que tinha sido acertado, e nesse momento o esqueleto parecia estar se divertindo, e ele quebrou aquele esqueleto em questão de segundos com o seu machado. O homem então perguntou como que ele estava vivo mesmo depois de ter tomado aquela facada. Porém, a habilidade dele se chamava Replay e poderia se dizer que era uma ótima habilidade para um tanque. Então, o ancião começou a dizer que achou que todos eles fossem novatos, mas um tinha uma força destrutiva em um campo de batalha, o outro tinha um ataque de longo alcance, sem contar que o Go-Ho criava um senso de estabilidade com a sua incrível resistência, e eles realmente poderiam ser talentosos individualmente, mas quando os três estavam juntos, poderiam dizer até mesmo que eles eram imparáveis. Nosso plot então começou a dizer que realmente eles eram um time muito forte e fora do comum, mas começou a se perguntar o porquê deles estarem lutando ali fora, já que seria muito melhor lutar atrás da cerca. O ancião, porém, disse que essa era a melhor opção que eles tinham naquele momento, já que era muito difícil obter madeira de qualidade na Terra dos Mortos, e por mais que a cerca pareça ótima na parte externa, por dentro ela estava toda apodrecida, diminuindo fortemente a durabilidade, dizendo também que além do mais, eles tinham muitos combatentes de curto alcance, e eles não poderiam fazer nada se estivessem do lado de dentro, então não estariam usando todo o seu potencial se estivessem lutando por trás da cerca. Então, o nosso prota disse que aquela cerca basicamente era inútil, porém o ancião disse que não, já que numa situação normal, em uma luta, eles estariam cercados por completo, mas a cerca estava pelo menos dando um limite máximo para que o número e a área fosse um pouco preservado, podendo então se concentrar nos inimigos na frente e do lado, e eles precisavam limitar ao máximo o número de áreas por onde eles seriam atacados, já que um novato como o Da-1 não conseguiria entender essa estratégia. Porém, o nosso prota disse que aquilo era bem complicado e bem simples ao mesmo tempo, e o ancião não achou aquilo nada simples, dizendo então que tudo que eles precisavam era de uma cerca nova, e o nosso prota perguntou se os esqueletos sabiam pular, porém ele disse que realmente não, já que a única coisa que eles faziam era avançar para frente. Então o nosso protagonista, optando por essa opção, começou a fazer algo que ninguém iria realmente entender. Até mesmo o ancião começou a ficar em dúvida sobre o que ele estava fazendo. Ele começou a correr rapidamente e a construir uma muralha de pedra. Porém, aqueles esqueletos poderiam empurrar o quanto quisessem, só iriam ficar para trás, já que aquilo era muito pesado. E só faltava agora uma coisa, comunicando então com o Song e perguntando aonde ele estava, dizendo mentalmente que agora ele precisaria da sua ajuda. Eles perguntaram o que tinha acontecido, e ele informou que iria separar os aldeões dos esqueletos, pedindo então a sua ajuda para que pudesse finalizar essa missão, e disse também para o arqueiro encontrar o tanque e ficar
com ele. Porém, o arqueiro disse que encontrar ele nesse campo de batalha todo bagunçado seria muito difícil. Porém, Daum disse para que olhasse em volta, já que não tinha como não encontrar um marco que ele criou. Basicamente, ele tinha criado realmente uma torre gigantesca, e nem mesmo o ancião ficou acreditado, dizendo que aquele garoto parecia um deus, já que ele tinha criado uma torre em questão de segundos. O nosso prota então ativou a habilidade Minimapa e viu então que realmente tinham muitos esqueletos naquele lugar, já que os pontos azuis eram seus dois parceiros, que recentemente se tornaram apóstolos dos dragões. E o coelho, nosso gerente, acabou de chegar bem cansado depois de subir toda aquela escadaria, dizendo que Daum sempre inventava coisas como aquela. Então, o Daum começou a perguntar aonde ele esteve todo esse tempo. Ainda por cima se chamava de gerente, porém o coelho disse que teve que lutar muito e se esforçar bastante para não ser morto, chamando o nosso prota de todo poderoso e perguntando se agora ele estava com peso na consciência. Porém, Daum perguntou o que ele queria dizer com isso. Coelho então começou a dizer que tudo aquilo tinha sido culpa do nosso prota, enquanto Daon disse que não tinha como ele saber que algo assim iria acontecer. Basicamente, milhões de esqueletos iriam aparecer por causa daquele templo, e realmente o templo atraiu todos aqueles esqueletos. Mas na verdade, ele queria saber qual era a conexão entre o templo e os esqueletos. Então, a Alpha começou a dizer que os mortos-vivos estavam sendo atraídos pela aura de vida do templo. E Daon até mesmo perguntou se a Alpha sabia que isso era realmente acontecer, e ela então ficou quietinha na dela. Song então, usando a sua habilidade, ele conseguiu escalar aquele lugar rapidamente, enquanto Daon elogiava a sua velocidade. Porém, Song começou a dizer que ele tinha construído aquela torre muito rápido, e isso continuava surpreendendo ele, e ele já tinha contado a todos os seus amigos enquanto vinha para lá, e perguntou o que tinha a ver os aldeões com a construção do muro. Um então começou a dizer que iria precisar da sua ajuda. Então nesse momento começou a explicar toda a situação para Song, explicando tudo a ele, e ele concordou em cumprir com aquilo. Porém, vemos que o nosso prota continuou conversando com o arqueiro e perguntou se ele estava ouvindo ele, e o arqueiro disse que ainda não tinha encontrado o tanque, mas ele disse então para fechar os seus olhos, porém ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo, e olhando para cima, em cima da torre, estava o seu amigo, e para ser sincero, ele achava que não era só porque ele tinha lutado com todos aqueles esqueletos e ele teria chance de derrotar todos eles, dizendo que seria difícil até mesmo para alguém como ele derrotar todos. Porém, mesmo assim, ele perguntou a Daon se tinha certeza que eles conseguiriam vencer, e Daon disse que sim, dizendo que via ele depois. Então, ele disse que deveria ser rápido e acabar com aquilo logo. Então, ele começou a usar sua habilidade de relâmpago, e vemos que era basicamente um sinal. Daon queria que ele fizesse um sinal com as suas habilidades elétricas e usando toda a sua força, na intenção de criar algo parecido como um farol. E ele disse que era possível, mas perguntou a Daon se na verdade não seria um desperdício, já que seria melhor usar aquela força toda para derrotar os esqueletos. Porém, Daon informou que não seria um desperdício, já que usando a sua habilidade, ele conseguiria atrair a atenção de todos os aldeões instantaneamente. E quando o ancião estava discursando, por mais que ele estivesse gritando bem alto, nem todos puderam ouvi-lo. E era bem óbvio, não importava o quão alto ele falasse, ainda estavam no meio de um campo de batalha. Mas ele iria conseguir atrair a atenção de todos com aqueles raios, e nessa altura que eles estavam, sem exceções nenhuma. Então, ele pediu essa ajuda para salvar a todos, dizendo que conseguiria salvar todo mundo da vila, o que deixou Song muito feliz. Enquanto isso, Song se perguntava quanto tempo tinha se passado dentro daquele lugar, já que ele tinha se acostumado demais com a dungeon e sempre tentou ficar com os seus companheiros, mas em uma situação desvantajosa sempre acabava perdendo alguém e ele não poderia fazer nada, já que muitos acabavam morrendo, tanto que no final eles sobraram só ele, o arqueiro e o tanque. Ele ainda assim ficava muito feliz que Dawn gostava e queria salvar a todos naquele lugar, ativando então a sua habilidade e fazendo com que raios começassem a aparecer. Até mesmo o cabelo de um dos atacantes começou a ficar arrepiado, e realmente disse a um que estava começando e que estava prestes a vir.
E foi nesse momento que ele usou a habilidade Choque do Trovão, e todos, naquele instante, começaram a observar aquele clarão e não entenderam nada, mas disse que aquilo foi como se fosse uma linda luz que perfurou o céu noturno daquele lugar. E para os aldeões que estavam ocupados defendendo a vila, aquele raio chamou suas atenções imediatamente. Assim eles conseguiram que todos os aldeões focassem por poucos instantes naquele exato momento, e ele começou a gritar, dizendo ao pessoal que encontrassem um muro que estava perto deles e que os cercava. Porém, nesse momento eles olharam para trás e nem acreditavam que tinha um muro construído naquele lugar. E ele então disse que o pessoal deveria se esconder atrás do muro, já que assim que todos estivessem ali, eles iriam acabar com tudo aquilo. Porém, eles não entendiam quase nada do que estava acontecendo. Como também eles conseguiriam acabar com aquele exército gigantesco de esqueletos. Porém, eles acharam que eles deveriam ter um plano, então iriam fugir nesse exato momento. Então, eles começaram a correr para trás daquela muralha, na intenção de também levarem os feridos primeiro, já que para as pessoas que ainda não atravessaram, proteger os que estavam subindo era a prioridade. E nesse momento, o Song começou a pensar que tinha exagerado, mas iria deixar o resto com Daum. E foi nesse momento que ele desmaiou. Enquanto os três estavam correndo em direção aos outros monstros, eles começaram a perceber que o movimento dos esqueletos tinham ficado mais lentos, e se perguntava se o trovão do Sung tinha assustado eles. Porém, Daum disse que de qualquer forma valeu muito a pena, e foi realmente muito bom aquele golpe que ele fez. Eles então perguntaram o que eles estavam fazendo nesse instante, porém, Daum disse que primeiro eles tinham que checar se todos os aldeões estavam em segurança atrás do muro, já que ele achou que isso fosse ser difícil demais para fazer sozinho. Nosso arqueiro então disse que realmente Daum não estava mentindo, e realmente ele queria ser muito cuidadoso e salvar a todos. Porém, um começou a fechar a cara, dizendo que aquilo não era nenhum tipo de história heróica, dizendo que a partir daquele momento, cada aldeão estava em dívida com ele. Porém, o arqueiro viu que nesse exato momento realmente ele estava falando sério. Enquanto Daum ficava pensando que eles deviam suas vidas preciosas a ele, e depois que aquela batalha acabasse, ele iria fazer com que dessem vários equipamentos de rank alto para ele. Tanto tempo tinha passado, e Song percebeu que tinha desmaiado naquele lugar, e ele começou a perceber que realmente tinha exagerado. E o arqueiro chegou correndo, gritando, perguntando se ele tinha morrido, já que eles não estavam conseguindo conversar com ele e não sabiam onde ele estava. Principalmente pelo fato dele não ter descido antes, então todos ficaram preocupados. Então perguntou o que ele estava fazendo. Porém, ele disse que ficou tão comovido pelas palavras de Daum que exagerou demais por um momento, e foi apenas aquilo. Então, o arqueiro disse que não suportava esse lado de Song. Então, Song começou a perguntar o que tinha acontecido com Daum e os esqueletos, e se perguntou também se eles tinham protegido a vila. Então, o arqueiro falou para ele se acalmar e escutar com atenção, já que o barulho dos esqueletos tinha acabado, e todos estavam gritando Daum, Daum. E realmente, ele perguntou se os ouvidos dele estavam funcionando, já que ele deveria ver com seus próprios olhos. Basicamente, todos os aldeões estavam agradecendo ao nosso prota por tudo o que ele tinha feito. Vemos que eles estavam bem agradecidos por ter salvado a vila, mas ainda não vemos a história do que ele tinha feito. E o coelho disse que eles não sabiam de nada, estavam louvando ele tanto assim, sem realmente reconhecer que o coelho também tinha ajudado em tudo aquilo. Porém, o nosso prota mandou ele ficar quieto, já que nunca mais ele iria comer carne se ele continuasse falando desse jeito. Então, disse para ele sorrir por um pouco de tempo e não reclamar dessa vez, enquanto o coelho chamava ele de convencido. E nessa, o nosso prota estava em cima do elefante dele, dizendo que eles deveriam aproveitar aquela vitória enquanto ela durava. Vemos então que os três tinham se reunido no alto da torre. O tanque demorou mais porque ele estava mais na idade e estava bem cansado, enquanto o arqueiro chamava ele de lerdo. Porém, ele disse que eles deveriam esperar chegar à idade deles. Eles então, após isso, começaram a observar Daum lá de cima e disseram até mesmo que parecia como uma celebridade agora, já que eles não puderam ficar por mais tempo porque foi muito embaraçoso. E naquele momento, vemos que realmente ele era incrível e tinha até mesmo golems debaixo da manga. Song não tinha muita certeza porque eles pareciam diferentes, mas realmente eram golems. O Tanker então perguntou a Song se ele não estava assistindo dali. Ele começou a perguntar o que estava acontecendo.
Eles então disseram que realmente ele era um bom azarado, já que ele perdeu os melhores momentos do que tinha acontecido. E ele não era bom com palavras, mas disse que o que tinha acontecido era realmente muito frustrante, já que ele iria explicar, dizendo que primeiro eles pensavam que aquilo era só para proteger os aldeões, mas na verdade, com uma muralha firme, eles poderiam impedir o inimigo de chegar mais perto. E depois eles seguiram Daum para verificar se havia algum aldeão restando fora da muralha. E depois de se assegurar que todos estavam dentro, eles pensaram que finalmente poderiam descansar. Mas foi aí que Daum começou a usar a habilidade força do javali do chifre. E como ele tinha dito, realmente foi feito incrível. Ele começou a morar completamente a vila, colocando os blocos do seu inventário, e os gestos pareciam simples o suficiente, mas ele usou movimentos lentos e contínuos para obter os melhores resultados, fazendo aquilo com bastante excelência, e todos os aldeões eles testemunharam a coisa toda. Cada um trabalhava arduamente para proteger todos eles. Os aldeões pensaram que realmente aquele cara era incrível, já que além disso ele tinha dado até mesmo a carne do grifo e tinha todo aquele sal também. E realmente ele era incrível. E a reputação de Daum nesse momento disparou muito. Mas o plano de Daum não tinha simplesmente terminado apenas com o muro. Ele chamou o coelho e perguntou aonde ele tinha instalado o portal. Então ele disse que ele deveria só olhar o minimapa e ver aonde ele tinha instalado, já que ele passou por maus bocados enquanto instalava aquilo em segredo. Então, o nosso prota disse que ele tinha feito um ótimo trabalho, e a razão pelo qual Daum não poderia entrar na batalha mais cedo era porque ele estava evitando machucar todos os aldeões, e assim que eles deixassem a área e realmente deixassem todos seguros, não havia mais com que ele se preocupar. E foi aí que ele disse para sua legião de golems sair, já que eles eram esmagadores, e basicamente aqueles aldeões ficaram imponentes vendo aquilo. Sem contar que eles também poderiam atacar os golems pensando que eram inimigos, sem entender nada. E o plano de Daum basicamente salvou a Vila da Lacuna inteira. Ele ainda disse que realmente tinha confiança em ganhar, e realmente Song percebeu que ele tinha feito um ótimo trabalho. E foi nesse momento que o ancião viu que a situação não parecia nada boa. Ele tinha agitado os aldeões e ele não gostava nada disso, mas não poderia fazer nada se ele quisesse viver nesse momento. Até mesmo Daú percebeu que o ancião estava lá, e nesse momento vemos que realmente ele tinha uma vontade muito grande de viver, e aquilo era muito irritante, mas ele teria que basicamente ceder para Daum, dizendo que ele tinha feito um ótimo trabalho e aceitando aquilo, já que ele não tinha outra opção, ou era morrer ou aceitar que o Daum era o mais forte dali.